Olá, boa noite, a paz seja convosco. Estamos aqui retornando, né, o nosso estudo no livro de Gálatas. Nós paramos em Gálatas 1:18. Para quem não me conhece, meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos dando um estudo sobre o livro de Gálatas. Estamos no comecinho. Falamos sobre como Paulo, ele, após ser chamado, última lição nossa, como Paulo, depois de ser chamado, ele olhou realmente para a sua conversão, né? Ele já tinha essa perspectiva desde recém-convertido a confiar somente em Deus. Queria continuar com os irmãos em Gálatas 1:19 ao 24. Nós só vamos passar esse pouquinho aqui hoje e semana que vem a gente continua. Gálatas 1:19 e 24, assim diz a palavra de Deus. Eu não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, de vista. Somente tinha ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a nosso respeito. Paulo, ele, ao ser convertido ao Evangelho, ele mostrou, porque hoje nós estamos numa descendência, principalmente as igrejas pentecostais, né, as atuais, elas colocam uma luz, né, um alvo muito grande na questão do pastor. E ali parece que esse ser, ele não é um homem que auxilia a obra de Cristo. Em alguns lugares passa até a expectativa de sagrado no sentido de quantas vezes você não ouviu isso, né? Usam aquele versículo sem hermenêutica, exegese, né? Não toca no ungido. É óbvio que a gente não está aqui pregando nenhum levante, mas a Bíblia também não homologa erro de ninguém, né? Então hoje a gente tem pastores que, infelizmente, são questões de polícia, né? Como um pastor que assedia, uma irmã, uma menor, e você não vai deixar de fazer o que tem que fazer porque você não vai tocar no ungido do Senhor, isso seria ignorância. E muitas das vezes a igreja ainda é muito voltada, né, a homens conduzir a obra de Deus. Isso é ruim, porque às vezes uma pessoa se converte, ela tem aquela expectativa no homem, e quando você tem a expectativa no homem, não em Deus, o homem um dia vai falhar. O homem um dia ele vai te deixar na mão, ele vai te decepcionar, ele vai mentir, ele vai de alguma forma mostrar, né, a mesquinhez dele. Nós lutamos contra isso. Nós temos que ter uma noção que a palavra da salvação é maior do que nós. O pecado nos ronda, os desejos carnais nos rondam, e muitas das vezes nós lutamos, algumas vezes perdemos, mas estamos de pé, porque a graça e a paz e o sangue do Senhor nos sustenta. Então Paulo, ele quebrou esse primeiro paradigma como apóstolo, ele foi muito voltado pelo que Deus deu orientação. Então esse contexto, quando ele diz no 19, eu não vi em outros apóstolos, não, a Tiago, irmão de João, que ele não foi procurar ninguém. Ele ficou cego com a conversão de Paulo em Atos 9, e ali ele foi orientado à casa que ele iria, os irmãos que iriam conduzi-lo, e ele obedeceu isso. Irmãos de muito menos prestígio dentro da igreja, mas foi o que ele orientou. Então, quando ele fala que não foi procurar ninguém, também não é uma ruptura com o alto clero ou quem representava a época, uma situação da igreja. É simplesmente ter
equilíbrio. A nossa maior dificuldade hoje é de equilíbrio. Eu não estou aqui longe de mim pregando desrespeito aos pastores, o deboche, como nós vemos, mas nós também não estamos botando homens em patamar de divino. Então, a boa educação já não havia nem necessidade dessa minha explicação, porque quando você é educado e tem uma cordialidade, né? É afável, é amável, você já vai tratar todos bem, você já vai se relacionar a todos bem. Então, eu sempre falo, da maneira que você trata o pastor, você trata o irmão. Da maneira que você trata o pastor, você trata a irmã. Não há necessidade dessas distinções. Isso é muito delírio de homens, né? As honras. A honra vem de Deus para a nossa vida quando vem. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, ele fala sobre isso, né? E aí ele fala, ora, o que acerca do que vos escrevo diante de Deus, testifico que não minto. Ele precisou, entre aspas, ele não jurou, mas precisou, tipo, olha, eu estou falando que eu não estou mentindo. Para você ver como que nós, hoje em dia, sempre foi forte isso, né? O peso que é sobre Paulo. Por que você é recente-convertido não foi procurar Pedro, não foi procurar João, não foi procurar, sabe, Mateus? Por que você não foi procurar essas pessoas? Então ele mostra ali, não por arrogância, eu poderia procurar, mas eu fui direcionado pelo Senhor, e o Senhor me conduziu com outros irmãos. Isso mostra que na obra de Deus ninguém é substituível, ninguém é melhor do que ninguém. O que você faz na obra de Deus, e isso daí é um laço muito grande do diabo, às vezes você é um médico, e Deus está te usando para você tratar bem seus pacientes, ser generoso, às vezes até fazer um atendimento quando ele não tem condições. Você é um advogado, Deus está te usando na tua profissão para você ser honesto, ser probo. A obra de Deus é muito acima também do que só estar na igreja, né? Você às vezes tem que estar, como que eu posso falar? Está pregando a palavra de Deus, mas está voltado mais também às questões sociais. As questões sociais. Então, você pode adorar a Deus em outras áreas, mas sempre pregando também a palavra. Não estou falando aqui, porque senão, se a gente tomar cuidado, pode ficar o discurso solto. Então, ou seja, eu sou um advogado, então eu glorifico a Deus só fazendo isso na minha profissão. Não. É fazendo isso da melhor maneira, como uma costureira, como uma cozinheira, mas dando testemunho da palavra de Deus. Nesse sentido. Porque às vezes as pessoas são bitoladas e acham que só faz a obra de Deus se estiver ali na igreja. Quantas pessoas estão indo no orfanato, outras nem são tão ativas na igreja, mas evangelizam na rua. Então Paulo foi o primeiro que começou a descentralizar isso, porque você vê um monte de bitolado dentro da igreja e muitas das vezes ali sai comentários espuros, começa a falar da vida dos outros, às vezes até com um ar de caridade, mas o que acaba rolando mesmo é muito mais fofoca do que oração. Então a obra de Deus, ela é eclésia, né? Ou seja, nós somos chamados para fora a igreja, né? É para porta para fora, nós temos que estar pregando a palavra em cada canto. E como que a gente prega? Falando, mas testemunhando. Nós não somos perfeitos, mas tem que ver pelo menos alguma coisa em nós, né? Então nós temos que ter essa noção do tamanho da obra de Deus, que ela é muito maior do que nós possamos imaginar. Então Paulo fala, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, ou seja, foi para a região onde que ninguém queria, porque na verdade Paulo, ele, geograficamente, né, na obra de Deus, ele tem uma importância muito grande, porque a obra de Deus ainda era muito concentrada com os judeus. E se você olhar a própria lei, Jesus dá a entender que o judaísmo já estava atrofiado, eles não entravam no céu nem deixavam ninguém entrar. E se a igreja fosse pelo mesmo caminho, judaizante, ela ia ficar na mesma situação. Tanto é que várias epístolas, acho que até aqui em Gálatas mesmo,
vou chegar numa parte que for espionar Paulo na sua intimidade, tomando banho, para ver se ele era circuncidado ou não era, ou seja, esses demônios dessas tradições que não elevam ninguém, não deixam ninguém ir a lugar nenhum, mas que são muito ainda, né? Nós somos muito voltados ainda ao copo d'água, ao santo, ao tocar, ao terço, e temos uma dificuldade muito grande de compreender a palavra da salvação como ela é, por fé, sabe, voluntária. Então nós temos que ter essa noção. E ele foi para onde? Para a região da Síria e da Cilícia. Por que isso? Porque era onde ninguém queria estar, os gentios. E Paulo, ele é o primeiro a levar, já existia, mas de corpo e alma, a palavra da salvação àqueles que não eram judeus. Ele não tinha a conversão de Paulo. Paulo era tão zeloso, quando era zeloso ao judaísmo, fazia de uma maneira quase doentia. Quando ele viu a Cristo no caminho para Damasco, e o Senhor aparece, Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele pergunta, quem é, Senhor? Sou Jesus a quem persegue. E ele nunca perseguiu Jesus, não perseguia a igreja. Quem persegue a igreja persegue Jesus. E ele consegue se desprender muito rápido, ele é muito inteligente, ele consegue ter uma visão muito rápida das coisas. Opa, a palavra da salvação, se eu sou, ele vai falar várias vezes, ai de mim, miserável homem que sou. Então Paulo tinha uma visão de si como um grande pecador por todo o mal que ele fez. Então ele fala, olha, se a graça e a salvação veio até mim, ela tem que ser estendida a todos os homens. Então ele não tinha esse tipo de barreira para pregar o gentil. Então ele foi logo, então ou seja, ele foi muito útil, ele foi prático. Então Paulo ele rendeu desde a sua conversão para a obra de Deus muito mais do que aqueles discípulos que estavam ali entranhados, viram a ressurreição, foram para Galiléia, ficaram escondidos, ficaram orando, mas ainda estava muito voltado à pregação do evangelho a não-judeus. Então, é mais um exemplo do que a obra de Deus pode ser feita na nossa vida. Depois foi 22. Eu não era conhecida de vista da igreja da Judéia, somente tinha ouvido dizer, aquele que vos perseguia, agora anuncia a fé. Conversão, ela tem que ser algo genuíno. É muito ruim quando a gente ouve, mas ali se converteu, mas... Aqui você vê a conversão de Paulo, é o seguinte, aquele que perseguia, agora anuncia a nossa fé. Reconheciam que ele tinha uma passagem monstruosa, porque ele era uma pessoa para o evangelho monstruoso, porque ele tinha autoridade romana, cartas, para adentrar em várias circunscrições e encarcerar muitos cristãos. Ele estava ali, né? Estevão morreu aos pés dele, condenando muitos à morte, perseguindo realmente. E ele, aquele que tinha perseguia, agora anuncia a fé. Ou seja, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A conversão, ela tem que trazer um novo cartão para a nossa vida. O que era ranzinza não é mais, o que era mesquinho não é mais, o que se prostituía não se prostitui mais. Nós lutamos com várias coisas, sabemos que sempre prego isso aqui na Igreja Batista, não somos perfeitos. As pessoas que nos conhecem sabem os nossos erros, sabem que somos falhos, mas há algo em nós que quer buscar o aperfeiçoamento, há algo em nós que quer ser melhor, há algo em nós que não se conforma com o estado que nós estamos. Então nós queremos sermos melhores. E glorificavam a Deus a meu respeito. E aí eu passo pelo ângulo da igreja também. Paulo teve uma conversão de um bom testemunho. As obras dele já, porque tem coisas implícitas aqui, exemplo, Deus já começou desde o primeiro momento a operar grandes sinais na vida de Paulo. Então já corria também que
os paralíticos estavam andando, os cegos estavam vendo, os surdos estavam ouvindo, e o reino do céu era anunciado a todos. Era uma manifestação de uma conversão com poder. Era uma manifestação de conversão com autoridade, né? Com profecias, com os novos dons do Espírito Santo ali, com os dons de línguas, de interpretações, e todos os dons que você vai ler na palavra de Deus, aprova a Deus manifestar em Paulo. Então, uma pessoa com muita autoridade, ou seja, e ele trouxe esse bom cartão. Mas em contrapartida, parece é interessante que a gente estuda, né, uma frase, né? E quando a gente vai, pela misericórdia de Deus, falando, a coisa se descortina. E glorificavam a Deus ao meu respeito, né? Uma igreja que torcia pelo sucesso do outro. Está tão difícil isso hoje, né? A admiração genuína. A gente olha hoje, eu não gosto do nome, mas não adianta a gente viver é o que tem hoje, né? Então a gente tem hoje os cantores gospels, influenciadores gospels. É a modernidade, eu sou um pouquinho mais quadrado, mas é o que tem, então não adianta a gente denigrir. E muitas das vezes essas pessoas têm até alguns sites, né? Que já é tipo fofoca evangélica, aí apresenta aquilo outro. É muito ruim isso. A gente tem que voltar a ter admiração pelos nossos irmãos, pelo ministério. Eu sei que às vezes a gente vai sendo surpreendido com mau testemunho, mas há muita pessoa boa, os missionários que estão em campo. Se você conhecer algum trabalho missionário, da Jocum, pode entrar nas igrejas tradicionais mais sérias, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, e ali você pesquisa os seus campos de missões, vocês vão ver quantas pessoas sérias que vivem a vida para o Evangelho, algumas ceifadas. Então nós temos que ter admiração e torcer pelo sucesso ministerial do nosso irmão. Então, a igreja, ela tem que voltar a ser sadia. Não é uma igreja sadia, uma igreja que só vê vícios, que está ali sob a atmosfera do erro. A igreja, ela tem que ser um canal de bênção, os cultos têm que ser um canal de paz. A igreja tem que ser um lugar onde testifique a glória de Deus. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas ainda se sintam bem. Ir e voltar, e não sair dali doente, magoadas, feridas. Que nós façamos a nossa parte, porque é responsável de todos nós, para que a nossa igreja, o lugar que nós estejamos, seja lugar de paz, de admiração, de fé, de milagre, de bom testemunho, que caia por terra as fofocas, as incredulidades, que caia por terra o deboche, que caia por terra o escárnio, a falta de admiração, e nós venhamos ter a Cristo. Paulo vai falar em outra epístola que considere o seu próximo superior a si mesmo, ou seja, a necessidade de nós voltarmos a ter admiração pelos nossos irmãos e não somente ficar olhando para os nossos erros, nem do nosso próximo. Eu encerro aqui e, se Deus permitir, quarta-feira que vem estarei, tá bom? Aqui. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra. Guarda, Senhor, com poder, com glória, cada vida que está nos ouvindo. Ajuda-nos a continuar nesse estudo, abençoa as pessoas enfermas, as pessoas que estão passando dificuldade, que a glória e a paz de Deus esteja conosco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai seja convosco.